Bom dia, pessoal. Então, para mais um encontro das palestras complementares aí do programa da residência de software do Serratec, hoje com Marcelo Cariús, que é CEO da ANEC e presidente do Serratec. Então, ele vem falar sobre ALM, Controle de Ciclo de Vida de Projetos. Essa palestra está sendo gravada, vai para o nosso canal do YouTube. Então, Marcelo, seja bem-vindo. Estamos aqui principalmente com os residentes e as residentes do programa de Petrópolis e Teresópolis e, eventualmente, outros convidados. Obrigado, Thaís. Vamos tentar traduzir um pouco da questão de projetos, né, com ALM, seria o controle de ciclo de vida. Mas tentar fazer uma pegada mais prática, né? Mostrar como é a teoria e um pouco da prática, como funciona. E fica todo mundo à vontade, se quiser perguntar, vai botando aí no chat. E, Silvana, quero pedir tua ajuda, que tendo alguma pergunta que passe naquele assunto, que você fale e cite a pergunta, a gente vai respondendo em tempo de apresentação, tá? Combinado. Podemos ir em frente? Sim. Então, tá, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu separei alguns slides. Como o assunto ele pega algumas apresentações diferentes, pode ser que eu troque, à medida que eu vá falando, algumas apresentações para ilustrar melhor. Estão enxergando aí? Agora sim, Marcelo. Uma tela da ANEC, Gestão Ágil com ALM de DevOps. Isso. Então, esse assunto, eu vou começar com uma pergunta. Eu peguei isso de um slide de uma empresa do Rio de Janeiro, que pegou uma pesquisa que, dentro de alguns eventos, eles perguntam qual é a percepção de práticas de gestão dentro de um processo de escala de 1 a 10, e que cada país que aquele evento acontecia se perguntava. E cada país ele tem aí uma pontuação média da resposta daqueles que passaram pelos eventos. E onde é que você acha que o Brasil está? Né? Então, eu vou passar. O Brasil acha que está nesse ponto. Então, a percepção do brasileiro, né, mostra aqui, para você ter uma noção, a parte de gestão e de trabalho na parte de construção, o Brasil, em relação aos Estados Unidos, a gente é 1/3, mais ou menos, da velocidade. Por conta de quê? De capacitação, de ferramenta e de gestão. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que tem gente muito preparada, a gente tem ainda uma noção errada daquilo que se pratica e aquilo que a gente precisa praticar. Por isso que eu trago esse tema aqui, para a gente poder avançar um pouco mais e ver a quantidade de passos que nós precisamos para que os nossos projetos eles deem certo. Eu, como empresário e passo dentro da ANEC, acredito que o Vinícius também tenha esse problema, a nossa dificuldade em sair do outro lado com um projeto de software, ele tem diversos desafios, mas alguns são controle. Porque, geralmente, a gente precisa muito que vocês que estão começando, que estão trabalhando que a gente chama de chão de fábrica, na construção daquele processo, precisa entender o ciclo como um todo para saber que aquele pedacinho que você registrou, ou que você registra a sua hora, ou que você diz que terminou uma tarefa, ou que você pega uma tarefa nova, ele é imprescindível para que a empresa como um todo possa ter um desempenho e uma gestão.
não adianta dizer que gere sem ter informação, sem controlar. Sem controlar, você não gera. Então, esse é o processo do ALM. Quando a gente fala na questão de software, a gente tem que dizer que casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, tem que ser espeto de ferro. E, dessa forma, eu trago hoje para vocês um pouco do conceito do ALM, que é gestão do controle de ciclo de vida de projetos ou aplicações. Esse conceito que eu vou mostrar para vocês hoje é um conceito que que você pode usar para qualquer tipo de projeto, até para construir uma ponte. Tanto que você vai falar, por que as empresas automobilísticas, por exemplo, elas têm um processo, tem isso, tudo controladinho, você tem todo um passo a passo, aí vem lá na época lá de Taylor, você tem toda a estruturação, o processo, porque eles têm um controle do ciclo de vida. Eles entenderam qual o passo a passo que vai dar mais rapidez, vai dar um menor custo, e com isso vai dar sustentação ao processo. Então, quando a gente fala ALM, a gente, dentro da área de software, a gente vai planejar um software, a gente vai desenvolver um software, e quando entrar em produção, você vai sustentar um software. Esse ciclo, a gente diz que a maior parte do custo, ele vai ser sustentação, mas a maior pressão que você vai receber é na etapa de planejamento e desenvolvimento. Eu digo aqui que o melhor contrato para mim é um contrato de sustentação, porque é um processo que a empresa geralmente vai recebendo mês a mês e vai fazendo pouco a pouco. Mas a paulada maior é tipo, você vai construir uma ponte, você constrói, mas a manutenção como é? Você constrói em 1 ano, mas você tem 30 anos, 50 anos, 100 anos para você fazer a manutenção e com isso ir recebendo mês a mês aquilo que você está fazendo. Dentro desse processo, a gente botou na área de software, né, o quê? Você aprendeu um pouco sobre processos ágeis, quem foi que deu processos ágeis para ele? Com o ML ou Thaís? Foi o Ivanir. O Ivanir, né? Então, o processo ágil é uma metodologia que o ALM ele suporta qualquer metodologia. Ele pode ter a metodologia ágil, aí você pergunta, mas qual a outra que eu ainda não aprendi? O waterfall. Então, o ágil, ele a cada vez que você planeja, você constrói e você entrega. O waterfall é quando você planeja tudo, faz tudo e entrega aquilo tudo que foi feito. Esse modelo, ele tem sido vencido no modelo de software, porque você precisa errar mais rápido e os processos são negócios mais ágeis hoje, e aí você consegue, o cascata, né? Você falou a questão do cascata, mas eu estou citando esses dois principais, porque são os que mais são usados hoje. Tem projetos que você não consegue fazer de forma ágil, e tem projetos que você, se fizer de forma waterfall, você vai ter um problema muito sério, porque você só vai ver os problemas no final. O modelo ágil tem uma documentação menos detalhada, então, por isso, ele se torna mais ágil. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai falar de uma ISO, de um projeto importante que possa ter um problema de saúde, que você tem que ter uma normativa, talvez o modelo ágil ele não possa ser 100% aplicado. Por isso, a gente tem um outro modelo que a gente chama, que é o modelo híbrido, onde você bota uma parte, você define como um todo, entrega no final, outra parte você vai entregando à medida que você planeja, você desenvolve e sustenta. A rastreabilidade é algo que, à medida que você vai pontuando e alterando as informações, o software ele tem que te dar, a aplicação que suporta o modelo ALM, ele tem que te dar capacidade, eu vou mostrar para vocês como isso funciona, capacidade de ver tudo que foi feito, a toda hora, e quem é o usuário. A auditoria, uma vez que você rastreou, você pode fazer auditoria. A visibilidade, que você consegue dar visibilidade a outros que não estão no teu ciclo de trabalho. A colaboração, que é a possibilidade de você distribuir o seu trabalho com o seu time. E a conformidade, que é a situação que você, por exemplo, você definiu algumas políticas dentro da tua empresa de gerência de configuração. Vocês já estão trabalhando com Git,
Só precisa um responder. Sim, a princípio sim, né? Então, quando você cria a tua branch, quando você faz teu pull request, você diz regras, então aquilo é conformidade. Você tem que ter uma forma de dizer que aquilo está sendo feito da forma que foi definido. Então, isso chama-se conformidade. Nesse processo, então, citamos seis principais pontos que a gente fala, onde o portfólio de projetos, que é quando você define o que você vai fazer. Por exemplo, agora a gente vai começar a distribuir os projetos pelas empresas. Então, cada empresa vai dizer que projeto você vai trabalhar, e aí a gente chama isso no portfólio de serviços, de projetos que você vai trabalhar. Demandas é quando você distribui isso em tickets, em itens de trabalho. Quando você trabalha com sustentação, é aquilo que o cliente te manda de necessidade. O requisito que você detalha, a qualidade que você define, as mudanças que você faz na aplicação depois de definido. Então, ele controla todo esse processo. A transição para o ambiente de teste, de produção, de homologação, e a parte de configuração, que é principalmente, seja de repositório ou de servidor. Quando você fica em dúvida, o que eu faço em que item, depois, se você quiser, pode até tirar um print dessa tela. Isso foi um roadmap que eu montei junto com um gestor, amigo meu, onde a gente definiu dentro do ALM o que a gente ia fazer. Então, quando você fala em portfólio, o que você vai definir? O financeiro do projeto, as pessoas que vão trabalhar no projeto, quem você vai, qual a distribuição de força de trabalho, o estimado e o real, o que você estimou e o que você está realizando, os artefatos que você vai trabalhar naquele projeto. Quando você trabalha com demandas, aí já é um processo mais de sustentação, aí você tem os incidentes, quando ele está em produção, aquilo que aconteceu de errado, e você precisa responder ao cliente. As melhorias, quando o projeto já está pronto e você precisa melhorar ou acrescentar regras. Os novos projetos que você vai acrescentando e que você vai gerir dentro desse ciclo de ALM. Eu não vou ler cada um específico, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Então, por exemplo, a parte de requisitos, funcionais e não funcionais, você vai registrar aqui. A parte da qualidade, você tem plano, cenários e as evidências. Vocês vão perceber que à medida que vocês constroem, você não pode construir só baseado no que você está fazendo. Outro tem que saber ler o que você está fazendo. Então, você tira print, você escreve o que você viu, o ciclo que você passou na aplicação e que você achou um erro ou não. Se você não achou erro, você tem que evidenciar. Isso é igual matemática, quando você faz o racional lá da tua equação. As mudanças, então, quando você faz uma mudança dentro de um sistema, geralmente alguém pede, outro aprova. Não é simplesmente alguém ligar para você de um cliente e falar, muda isso aqui para mim. Geralmente você tem que ter um controle e falar assim, não, eu não tenho autonomia, e aí você tem que ter uma política interna, e essa política ela vai ser colocada num modelo de workflow dentro da aplicação. O 6 aqui, a gente bota as políticas, o IC, todo mundo sabe o que é um IC? Integração contínua. É um primeiro passo do DevOps. O DevOps ele tem algumas subdivisões. A primeira é você fazer um build automatizado, onde você, durante um tempo, não sei se o Vinícius passou por isso, mas uma das coisas mais chatas que tinha é que a gente dependia de um desenvolvedor para montar um pacote, e aí esse pacote para ir para homologação para alguém testar. A dificuldade que isso acontece é muito grande, porque se alguém errasse, quando fosse, cada um gerava um pacote de um jeito. Aí vieram algumas ferramentas que vocês talvez comecem a trabalhar, que veio o Maven, para poder você dizer todas as dependências e ele começar a compilar isso automaticamente. Então, esse processo começou a ser automatizado, saiu a dependência do desenvolvedor e agora
quando a gente trabalha com a ALM e com o IC, a integração contínua, e o DevOps, que é uma outra fase, que eu vou falar um pouco mais à frente, você começa a padronizar isso, e aí as pessoas não têm mais a possibilidade de esquecer. Esqueci de botar essa biblioteca, esqueci de rodar esse script. Então, a gente criou, existem hoje ferramentas que te ajudam a não esquecer, e com isso dá um controle de qualidade melhor. E, por último, você ter a questão das políticas e a unificação dos repositórios, as bibliotecas compiladas, seja de terceiros ou seja sua. Por exemplo, sua, que você criou um componente, colocou no teu repositório e ele vai ser dependência de um outro projeto. Então, você hoje tem repositórios e o IC, que é do item 6, ele vai estar configurado para pegar esses caras e juntar isso tudo para montar a tua aplicação, que vai ser testada ou que vai entrar em produção. Então, esse é o ciclo do ALM. O ALM hoje ele é intrinsecamente ligado ao DevOps, então, mas eles podem trabalhar ou separados ou juntos. Quando você consegue fazer o conceitual de projeto, todos esses ciclos, dentro de uma empresa, você está trazendo uma eficiência diferenciada no mercado brasileiro. Vou dizer para vocês que eu conheço poucas empresas, conto nos dedos, acho que de uma mão só, dos que eu conheço, que usam esse ciclo como um todo. Vinícius, conta em mais de uma mão? Os que você conhece? Pode escrever aí, Vinícius. Então, esse processo, quando a gente aprende ele como um todo e a gente consegue implantar ele numa empresa, a empresa ela tem uma qualidade diferenciada e ela começa a ser, de fato, uma empresa de software casa de ferreiro, lembra do slogan espeto de ferro, não espeto de pau. A gente também construiu aqui uma abordagem para tentar classificar as fases quando a gente coloca o ALM. A gente também tem outras ferramentas que complementam. Mas como é que funciona isso? Toda demanda, todo projeto, toda mudança ou um problema, ele gera um ticket específico, um conjunto de tickets, que ele passa por uma etapa de qualidade e ele passa por uma etapa de produção até, de fato, ser construído. Então, como é que funciona isso? Para não ficar só nos slides, eu separei aqui uma tela para vocês. Essa telinha aqui é um ALM que a gente usa aqui. Nós usamos hoje 2 ALMs dentro da NEC. Esse aqui é o Gira, né? E dentro dele, você tem aqui, ó, tá vendo? As pessoas, você planeja. Então, por exemplo, quero saber o que o Edson está fazendo. Ó, o Edson está trabalhando no T1 e ele, até o dia 10, até o dia 9 de outubro, ele tem todas as tarefas relacionadas a esse projeto. Em paralelo, ele tem algumas férias que ele estaria planejado, mas que foram removidas daqui. O Felipe tem atividades no Collaborator, o Kaique tem outras atividades. Então, esse processo aqui, ele mostra o planejamento dentro do PCP de cada um. Nesse caso, é a priorização, até que a pessoa comece a construir de fato. Com isso, a gente consegue fazer o quê? O gerenciamento do portfólio, o gerenciamento dos recursos humanos e o gerenciamento financeiro. Por que isso? Porque se você sabe a pessoa em que tarefa está e quantas horas ele gasta, e você sabe o salário dela, você consegue fazer uma conta para saber quanto custa o projeto e se eu posso comparar isso com o meu planejado. Isso é gestão. Ou seja, você, a partir disso, você vai poder tomar uma decisão. Se aquele projeto tem que ser renegociado, se você está perdendo dinheiro, se aquele projeto ele está sendo lucrativo, se aquele projeto está sendo ou não, está tendo prejuízo. Então, esse processo é um processo que te dá, em tempo real, sem você precisar ficar fazendo planilhas, uma gestão mais eficiente.
Imagina a gente hoje trabalhando com 30, 40, daqui a pouco você pode estar trabalhando com 300, com 1.000, e você vai ter o mesmo processo. Para isso, o processo e as ferramentas servem, para te apoiar em escalar a empresa, sem precisar depender de pessoas, no caso, para que a escala aconteça, né? Pessoas você sempre depende, mas se você tiver uma área de qualidade que faça tudo em planilha, quantas pessoas tem que crescer da área de qualidade para você poder crescer a tua operação? Então, essa é uma pergunta importante. Nos controles de demandas, a gente, quando define um processo suportado por ferramentas, você está falando que esse processo, ele pode ter métricas de classificação das demandas, com isso você consegue fazer a gestão de qualidade, de requisitos, gerência de medição, de configuração e a garantia de qualidade. Isso aqui a gente fez baseado no MPS-BR. Então, a gente hoje tem todo um fluxo de aprovação que passa do cliente, da gestão, até a ponta quando vai fazer a construção ou a homologação, e vai voltar para o usuário como uma aplicação. Esse processo como um todo, ele é certificável. Então, quando você começa a trabalhar com LM, usa as métricas corretamente, isso quer dizer que logo depois você vai poder certificar a tua empresa. E quem ajuda nisso? São vocês. Porque se vocês estão preocupados em registrar a data que você vai iniciar uma tarefa, registrar a hora que você trabalhou naquela tarefa, controlar o teu conjunto de tarefas. Quando alguém perguntar para você quanto tempo você demora nessa atividade, você usar uma métrica para que você acerte o máximo de vezes, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai conseguir ajudar a empresa a implantar um processo futuro, porque você vai ter informação de qualidade. Tem um slide que eu queria mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Talvez você pergunte quais são as informações que vão ajudar a empresa e ajudar a minha empresa a controlar melhor e seguir por um processo de certificação e a gente poder crescer no mercado. É isso aqui, ó. Inteligência de controle. Então, se eu registrar sempre quando eu espero entregar, quando eu iniciei, a estimativa em horas que eu pretendo fazer antes de começar a atividade, um título de atividade que tem a ver com o que eu estou fazendo, todas as vezes que eu parar, eu botar um percentual que eu completei para poder ajudar o cálculo. Por exemplo, hoje a gente tem aqui, você começa uma atividade de 20 horas. Nas primeiras 8 horas, você disse que parou, por exemplo, para começar no dia seguinte, e ao parar você fala que fez 10%. Ora, 8 horas de 20 horas não eram para ter 10% concluído. Então, no dia seguinte, o gestor tem capacidade, se ele olhar o relatório, de botar alguém para te ajudar, para que você avance. Então, antes de atrasar, você pode tomar uma atitude. Por isso, as informações que você preenche, além de codificar, além de aprender Java, aprender React, aprender tudo isso que você está aprendendo, se você souber gerir o seu dia a dia, que são algumas ferramentas que o Evander tem passado para vocês, gestão de tempo, olhar um pouco de fora, você vai conseguir ajudar a empresa a ser melhor. Alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir, botar alguma questão, fica à vontade. Então, Marcelo, eu gostaria de, assim, fica muito na cabeça, quanto tempo, eu não sei se essa parte vem da empresa ou vem da gente, que pega o projeto para fazer, mas quanto tempo a gente tem que pensar, tipo assim, poxa, eu acho que eu consigo entregar em tantos dias, mas como saber esses dias? Como saber esse tempo para dar o feedback? Quem está falando? Sou eu, Alan Patrick.
Oi, Alan. Obrigado aí pela pergunta. Isso é super importante e é uma das dúvidas que as pessoas mais têm, né? Primeiro, não tem um tempo único para você terminar uma tarefa. Existem algumas métricas internacionais, por exemplo, que são bem aceitas, é o ponto de função, ponto por use case. Isso são métricas de medição para que você possa terminar uma tarefa e saber quanto aquela tarefa custaria e você poder até se medir. Será que eu sou produtivo? E essas métricas, elas levam em conta alguns itens de ajuste, por exemplo, a minha produtividade, a minha capacidade de realização. Então, quando você é um júnior, você vai pegar uma atividade, então você gaste 3 vezes mais tempo do que um sênior. Isso é natural, mas por isso você também, seu salário é um pouco menor. E aí esse processo ele tem que ser equilibrado, e aí você tem que pedir ajuda sempre para o teu líder. Mas, basicamente, o que a gente faz aqui? Eu posso fazer por medição de pontos de função, quando eu tenho telas, principalmente, o ponto de função ele é muito mais para a visão do usuário. Quando eu trabalho com muita regra de negócio, que a tela não vai dizer o que é aquele custo de fato, aí a gente pode desenvolver um PERT ou uma regra de medição, e aí eu vejo camada de negócio, quantos campos tem, faço uma métrica minha, e aí com aquilo, por exemplo, vou terminar em 20 horas aquela tela. Se você tem que começar a olhar se aquela tela, com relação a outras pessoas, também quanto tempo demora. Então, por exemplo, aqui, uma das vontades que eu tenho é você dizer se aquela atividade é simples, média ou complexa, e aí você vai vendo quanto tempo a simples eu pontuo ela e quanto tempo eu termino. A média a mesma coisa, a complexa a mesma coisa. Não existe um número único, mas existem os aproximados. Por exemplo, uma tela de cadastro que tenha listar, alterar, excluir e incluir. Vamos supor que a média em Java, que a tecnologia também importa, para essa arquitetura que vocês estão aprendendo, seja 24 horas. Se você demora 48 para uma tela simples, você tem que começar a se preocupar e começar a estudar melhor para ser mais produtivo. E aí você começa a criar para você, como profissional, algumas técnicas do tipo, tenho componentes para essa tecnologia que eu já sei que são mais velozes, que eu tenho mais facilidade, que eu já aprendi. Usa eles. Pergunto se alguém já desenvolveu, por exemplo, CPF. Toda hora tem um problema que eu tenho que validar CPF. Será que já tem um componente pronto? Reutilizo, ao invés de ficar criando regex. Então, você tem que toda hora estar se avaliando se você está construindo algoritmos que já existem. Então, é importante você estudar os que já existem e reutilizar, e criar e usar algumas métricas para você se balizar. Olha, para minha experiência de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses, e até para você progredir, estou fazendo coisa que tem gente com 2 anos que faz muito mais demorado. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Alan. Respondeu sim, obrigado, Marcelo. Tá. Ô, Marcelo, posso fazer uma pontuação aqui? Pode, claro. Vinícius, essa pergunta foi ótima e assim, você explicou muito bem, assim, explicado, isso. Uma coisa que é importante, que a pessoa que fez a pergunta, que é o seguinte, na realidade, vão existir lideranças, essa pessoa vai te ajudar, e a empresa também vai ter base histórica, para quando você for desenvolver um pedaço ou uma funcionalidade, muitas vezes você já tem base histórica para que você possa, para que o time possa se basear. Então, as pessoas que estão começando agora, a ideia é que, com base nessa questão histórica, vocês tenham aí um ponto de partida. Porque no primeiro momento, sabe, é só mais você parte inicialmente de um achismo, né? Mas ele direcionado. Olha, quantos campos tem, quantos atributos possuem esse campo,
quais são as operações que vão ser feitas. Eu acho que aqui, ao invés de 24, eu vou levar 30 horas. E o que o Marcelo falou, no primeiro momento, a tendência é que você cometa alguns erros nessa estimativa e que para frente você venha acertar. Cada vez mais você venha acertar. E isso para a área de gestão é muito importante, porque aí você consegue saber o quanto que vai custar. Ter previsibilidade, né, Ter Vinícius? previsibilidade. Essa é a palavra. E é uma palavra muito importante, não só para a questão do desenvolvimento de sistemas, mas a partir do momento que você está trabalhando com a LM, a partir do momento que a gente está trabalhando com automatização utilizando DevOps, a ideia é que nós tenhamos, né, o time de gestão tenha previsibilidade das coisas que estão acontecendo. É isso. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, acho que o Rodrigo ia falar alguma coisa. Alguém ia falar alguma coisa? Vou abrir mais uma oportunidade para a gente seguir. Podemos seguir? Ou tem mais alguém para falar sobre esse item? Falou aqui do Planning Poker. Assim, também, mas é importante a gente definir algumas métricas nossas. Que nem o Vinícius falou. Vamos supor, eu não sei quanto tempo eu vou desenvolver essa rotina. Essa rotina é uma rotina, por exemplo, de transformação. Eu pego um dado de uma tabela, crio regras de negócio para botar um outro dado transformado em outra tabela e vou criar um algoritmo para isso. Você pega 3, 4, vê quanto tempo demorou e faz uma regra de 3. Pronto, você já tem uma estimativa. Você tem que, a todo momento, se medir. Porque senão você não só pode ser surpreendido com alguém falar que você não está sendo produtivo, isso você pode se chatear com isso, ou então você vai querer ser promovido, você fala assim, mas por que eu vou ser promovido? Ah, porque o mercado está pagando mais. O mercado está pagando mais para quem produz mais. E você não tem uma leitura de realidade. Você precisa alinhar a leitura de produção, que é resolver problemas em um determinado tempo, com a questão de quanto eu valho. Então, eu vou valer mais à medida que eu resolvo mais problemas. Isso é natural. Opa, gente, caí aqui, desculpa, voltei. Eu acho que fechando a ideia da previsibilidade mesmo, Marcelo. Muito bem colocado, adicionado aí. Tá. Para quem, legal, Vinícius, para quem tem dúvida do que seria um processo, né? Isso aqui, depois eu deixo disponível para vocês, eu não vou ler tudo, mas ele sai do usuário abrindo uma necessidade, quando a gente fala em sustentação de sistemas, alguém da empresa prioriza, a área de QA analisa, verifica se tem informação suficiente, por exemplo, para construir, cria-se lá a branch que vocês estão aprendendo a utilizar, que é a branch release, de entrega daquilo, libera aquela informação, e aí vai ter um processo até chegar à construção, pulei sem querer, até chegar à construção, a entrega, e aí, caramba, meu mouse acho que está com problema. Aí, no final, o usuário homologar, e aí está conforme, tá. Então, esse ciclo é um ciclo certificável. Por quê? Porque ele passa pelo demandante, passa por um gestor para priorizar, passa pela área de qualidade na entrada e passa pela área de qualidade na saída. E tem que ser pessoas diferentes, não pode ser a mesma pessoa cumprindo todos os papéis. Por isso que é importante a empresa ter o desenvolvedor, o testador, o analista, todos esses ciclos para que possa cumprir um ciclo de qualidade mínimo. Eu vou passar para a questão, um dos itens que estava lá no ALM, de rastreabilidade. Mas, basicamente, o controle de demandas, ele tem que ter os produtos que você está sustentando, o fluxo automatizado, que é o que a gente botou aqui do workflow, a matriz de responsabilidade, quem faz o quê, o plano de comunicação, quem se comunica com quem, a colaboração e gestão de conhecimento, que eu falei aqui sobre você reutilizar componente. Isso é uma gestão de conhecimento. Então, eu peguei um problema, resolvi, disse que esse problema, vou dar um exemplo, peguei uma demanda, vocês estão usando um sistema de nota fiscal, né? Resolvi aqui que o ICMS aqui se calcula por estado, antes ele estava geral. Bom, isso é um conhecimento. Então, como é que foi feito?
cria um componente que para cada estado eu calculo separado. Então, se isso está registrado dentro da LM, que ele tem como registrar, eu tenho como saber isso e reusar. Eu não vou ficar sofrendo e perguntando para as pessoas o que fazer. E a célula de testes, né? Na questão de um dos itens importantes, quando a gente vai aqui para o PCP, esse aqui é um exemplo do PCP que eu mostrei ali ao vivo. Eu quero mostrar para vocês agora como funciona o desenvolvimento de vocês dentro da ferramenta ALM na prática. Então, por exemplo, você quando desenvolve, você tem que fazer um commit, certo? Só dizer para mim, todo mundo está ciente que tem que fazer um commit. Esse commit, geralmente, é relativo a alguma coisa que alguém te pediu. Vamos dizer que essa alguma coisa, ele está dentro, aqui, ó, para fazer. Isso aqui é um projeto nosso. Vocês estão enxergando aí o Kanban? Sim. Já aprenderam o Kanban? Sim. Então, aqui eu tenho uma atividade, e essa atividade você tem a possibilidade de estar começando ela, terminou ela, ela entra numa etapa de teste, é um Kanban bem simples e ela foi finalizada. Vou pegar um item finalizado aqui, da minha fila. Então, estou pegando aqui, ó, analisar a inclusão de uma carteirinha, isso aqui é um sistema que a gente tem de saúde, né? E com envio ao web service. Isso aqui foi terminado, entrou na release, tá vendo aqui? Então, lembra quando eu falei da entrada das informações naquele PowerPoint? Vamos tentar colocar na prática para você entender como funciona o ciclo, e como vocês estão vivendo isso no início. Então, tá vendo aqui, ó, entrou uma necessidade de mudança, tá vendo? Então, vem um ticket aqui. Esse ticket é isso aqui. E ele tem vários campos. O tipo dele, a prioridade dele, a versão que afeta, no caso, a importância dele, tem a versão que ele vai entrar quando ele for terminado, e ele tem um workflow. Lembra do workflow que eu acabei de falar? E dentro dele tem a descrição do problema, e tem os attachments, são os anexos que podem te ajudar a interpretar melhor aquela necessidade, e você pode comentar, então, e lançar horas. Está vendo aqui, ó, as horas estão lançadas? E essas horas lançadas aqui, eu também posso, lembra que foi falado de rastreabilidade dentro do ALM? Então, ele me mostra aqui, ó, desde o nascedouro até a finalização, usuário, data e hora do que foi mudando. Tudo que foi mudado. Então, eu sei desde a origem do nascimento daquele problema até o final. Você vê que esse problema aqui, ele teve diversos desdobramentos. Até o final, ser colocado na versão 1.6.1.0. Essa aplicação está no DevOps. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Do lado direito tem um conjunto de informações que me ajudam a gerir aquele ticket. Então, eu posso responder para o meu cliente que foi finalizado, e ele teve 7 commits, um pull request, foi feito merge, em uma branch. Esse cara aqui, quando eu clico, eu tenho a possibilidade de saber quais foram os arquivos que foram modificados. Quando eu vejo os arquivos modificados, eu sei o que foi excluído, o que foi incluído, pela cor. Excluído está vermelho, incluído está em verde, nesse caso aqui. E aí foram todas as alterações. Eu tenho capacidade para cada arquivo, esse aqui, ó, o que incluiu, de olhar aqui. Bom, esse item é um web service que foi incluído. Se ele mexer em alguma coisa que não é incluir um web service, eu vou ter a capacidade, de forma muito rápida, de fazer o ajuste e entender qual foi o problema. Então, isso aqui me ajuda, isso aqui... Por que nós criamos isso dentro da NEC? Porque a gente percebia que as pessoas criavam bugs e eu não sabia a origem deles.
Às vezes você demorava 4, 5, 10, 20 horas para identificar um problema e resolver em 15 minutos. Então, existe sempre uma razão para que você automatize o teu processo, para que você dê rastreabilidade, visibilidade ao processo. Principalmente, não gerar prejuízo e gerar controle para que você possa ter previsibilidade. Então, a gente falou de previsibilidade, quando você começa uma tarefa, ter a capacidade de estimar, mas existe a situação de previsibilidade de um problema que aconteceu, a gente poder resolver rápido. Se eu tenho essa rastreabilidade, e eu sei o comportamento da aplicação como ela deve ser, rapidamente, entre antes que não estava tendo problema e agora que está tendo problema, eu sei o que foi mexido, logo eu sei onde eu vou olhar. Eu não vou olhar todas as classes da aplicação, eu vou olhar as classes que foram modificadas. Consegui explicar esse item, a importância dele, gente? Porque isso aqui é imprescindível para que a empresa tenha capacidade de responder. Muitas das vezes, eu sou dono da empresa, o Vinícius tem a empresa dele, que ele também é sócio lá do Médio Portal. Se chega um cliente e liga, fala, cara, você precisa resolver esse problema para mim. Não, tranquilo, a gente já tem paz no coração, falar, deixa eu olhar, antes não acontecia, agora está acontecendo, vou lá, vou ver quem fez, porque seguiram o processo. É importante para você seguir um processo da empresa. Aí, vou lá, olho, o problema é esse aqui. Não, fica tranquilo, já liga para o cliente no mesmo dia, fala, vou resolver, a pessoa resolve, coloca para ser testado e para ser homologado. Então, não é só uma questão de protocolo, não é só uma questão de um nome ALM, é uma questão de você ter capacidade de responder para o teu cliente, porque você sabe, passo a passo, cada etapa que o seu software é construído e cada etapa que foi modificado para que você possa botar o dedo lá e resolver um problema. Então, esse processo aqui, ele tem essa forma de navegar desse ALM, mas existem outros ALMs de mercado que você vai ter essa capacidade, né? Cada empresa tem, escolhe o seu, né? Não sei se eu botei aqui, tá aqui, ó, vou passar um slide à frente aqui. Existe o Gartner, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é uma das 4 principais consultorias mundiais, globais, tem a Gartner, Forrester e outras. E o Gartner, ele faz muito esse lance dos quadrantes, né? Quais são os líderes, né? Quais são os visionaires, que são as empresas que têm um software que ele tende a subir para o líder e ele tem características que são diferenciadas, né? São as empresas que estão... Só de você estar aqui, na verdade, no fundo, você já começa a estar no radar mundial de uma boa ferramenta. O Gira é esse cara aqui, ó. Quando eu falo Gira, ele está nesse pacotinho do Atlassian. Eu uso esse cara. Mas tem aqui, a Microsoft tem um, que é o TFS. A CA, eu não sei o nome da CA, você sabe, Vinícius? A Version 1 também não conheço, como uso. IBM Eldors. Então, cada um desses tem características específicas. Eu uso também um alemão, que não está aqui, que é o Polarium, que é da Siemens, para que as pessoas possam suportar as suas metodologias e os seus processos. Você precisa de uma ferramenta. Essa ferramenta se chama ALM. Que horas tem? 9h52. Vou abrir para a pergunta do ALM e vou passar para o DevOps. Pessoal, o que vocês ficaram muito em dúvida? Marcelo, não entendi isso aqui, está muito abstrato. Me mostra como funciona. Me fala o objetivo disso, para que você possa associar a tua realidade. Marcelo, Rodrigo aqui, eu não estou com a tela cheia, então não sei se a minha câmera está funcionando, mas Tá sim. a questão
pelo que eu vi, né, essa ferramenta envolve um monte de planejamento e tudo mais e tal. No Scrum, quando a gente estudou o Scrum, né, na T2M, lá no curso que a gente fez para pegar o certificadozinho, o Scrum, ele fala que é necessário saber onde você está e onde você quer chegar, mas o planejamento muito detalhado não faz parte da coisa toda. Como é que você se adapta ao Scrum a uma ferramenta que requer tanto planejamento assim? Ou não acontece o Scrum e isso funciona de forma separada? Então, o Scrum é um pedacinho do processo, né? Vou voltar aqui no ALM para a gente relembrar, né? O projeto como um todo, quando você começa o Scrum, ele nasceu com um planejamento financeiro. Então, tem algo que ainda não passou por você, que não passou por você, mas já passou por outras pessoas da equipe. Então, quando a gente fala disso aqui, ele tem duas formas de você pensar. Uma, tem gente que está vendendo Scrum, muitas vezes não paga Scrum. Eu tenho muito disso em clientes meus. O cara vira e fala para mim, quanto custa esse projeto? Eu tenho aqui 200 telas para preencher, eu tenho isso aqui, eu tenho essa necessidade. E aí você fala, mas você quer em que modelo? Não, quero no modelo Scrum. Aí fala, bom, se você quer uma precificação fixa, ele já não é Scrum. Então, ele começa a entrar para o híbrido. Por quê? Porque eu quero sprints de entrega em curto prazo, né? Mas eu não quero pagar, ter um budget variável. Ou seja, o que acontece no Scrum é o quê? Você faz o pocket lá, o médio que você vai fazer, e você, a cada sprint, você diz quantas horas são. Você precisa receber o teu salário. Então, imagina o seguinte, você vai receber o teu salário fixo, a empresa vai pagar, mas a outra empresa lá, ela aceita pagar o teu salário ou ela aceita pagar o projeto como um todo? Isso é igual obra de... Imagina você contrata na tua casa, você vira para o cara e fala assim, eu preciso construir minha casa. Ele fala para você, bom, de 15 em 15 dias eu vou te entregar a tua casa. Bom, mas vou terminar quando? Se você não souber quando vai terminar, dificilmente ele vai fechar. Não sei se estou conseguindo fazer você refletir na mesma pergunta que você me fez. Então, você tem que ter alguns limítrofes. Quais são eles? Né? Você tem que ter, muitas das vezes, vai te exigir uma data fim. E aí você vai ter que se adaptar. Ou vai colocar mais gente, ou você vai diminuir escopo para poder entregar um MVP específico. Então, tem várias técnicas que você vai ter que atribuir para você satisfazer o teu cliente, mas não só a expectativa dele, porque muitas das vezes você tem que trabalhar a expectativa dele para uma realidade, e a pessoa, muitas das vezes, acontece isso muito. Ele quer uma entrega, financeiramente não é viável, então talvez seja melhor você nem começar, para que você não tenha uma decepção e para você reverter isso é muito caro. Então, tentando ser objetivo na sua resposta. Quando eu tenho o projeto, eu tenho que planejar o financeiro dele. Se ele for variável, ele é Scrum. Só que eu também não sei o preço fim. E aí são pessoas muito capazes de suportar isso que fazem o modelo Scrum. E aí você vai entregando, ele vê a tua produtividade, mede, fala assim, eu acho que ele vai conseguir me entregar em 6 meses. E aí vai trabalhando para tentar entregar em 6 meses, aquilo que ele espera. Entendi. Quando você está numa sustentação, o Scrum é mais fácil. Por quê? Porque você pega os tickets que estão do usuário, fala assim, mede, fala assim, em 15 dias eu vou entregar esses tickets. Começa a produzir, ele vai te pagar aquilo, você já tem um entregável, porque a aplicação já está pronta. Então, você só quer acrescentar uma tabela, uma lista, um relatório, um campo. Aí o cara ele já está satisfeito com a aplicação, não é uma ansiedade grande, é muito mais fácil você tratar o modelo ágil. Entendi. 100% ágil. Né? Estou hoje aqui quebrando algumas coisas que estavam meio prontas na cabeça de vocês. Né? Existem outras situações que têm que ser pensadas. Quando a gente fala no cenário de teste, por exemplo, você pode fazer um teste automatizado, e aí qual o tempo para você demorar um teste automatizado? Tem que ter métrica para isso.
Mais uma vez vem a questão, cara, aí você começa a perceber que você gasta o mesmo tempo para testar, para criar o teste e para construir. Aí o cara fala assim, eu não quero pagar em dobro. Porque aí você vai começar a ter que lidar com o dinheiro de outro. Aí você tem que começar a se colocar no lugar dele, para você convencer. Vale a pena eu pagar em dobro? Se for um produto, vale. Se for um produto financeiro, que tem muita conta, vale. Ah, não, um produto só de cadastro e relatório simples. Não vale. Porque eu fico pagando em dobro uma coisa que não tem complexidade. Então, você aos poucos vai ganhando um conjunto de informações para que você possa ajudar o teu cliente, o teu usuário, a tomar uma decisão mais acertada. Você não pode ser 100% Scrum e ágil, porque muitas das vezes o cliente não vai pagar isso. Você não pode ser 100% waterfall ou cascata, o modelo que você, mas o modelo que você vai entregar no final, porque o cara não vai ver no meio do caminho e aí ele vai ficar, porra, chega no final não é o que ele pediu. Então você tem que ter essa maleabilidade para usar as técnicas de forma que você atenda a expectativa do cliente. É uma questão de usar a ferramenta certa na hora certa, né? Então, isso aí. Então, qual é a máxima? Não tem uma regra única. Tem a leitura que você faz do teu cliente com a realidade que você pode entregar. entendi. Beleza, obrigado. Tá? Alguém tem mais algum... Oi, Marcelo, desculpa. Sim. Fala, não. O Ronaldo está falando. Você falou sobre a empresa, ela tem um histórico das soluções encontradas para certos problemas, né, para você reutilizá-las em futuros projetos. Isso dá um ganho de tempo absurdo, né? Se você tem a coisa pronta ali, pode reutilizar, né? Isso. Isso é homologado pela empresa e disponibilizado para os seus desenvolvedores de uma forma interna, ou eu posso trazer do meu código ali, da coisa que eu tenho produzido ao longo do tempo, eu posso trazer isso para dentro da empresa, isso passa por um olhar do CEO da empresa, ou de alguém da empresa que seja responsável por isso, para autorizar essa... Como é que funciona isso? Então, Ronaldo, vou te dar acho que foi excelente o seu questionamento, porque ele vai dar... isso aí vai trazer para os outros que estão ouvindo aí, a capacidade de crescer dentro da empresa. Isso é um ponto imprescindível, né? Por quê? Porque se você... O ideal, primeiro, esses componentes eles vão nascer de projetos reais. A tua visão de abstração vai falar assim, isso aqui acontece várias vezes em qualquer outro projeto. Ou acontece várias vezes nesse sistema. Então, você vai pegar aquilo, destacar, vai chamar o teu líder e vai falar assim, isso aqui eu acho que dá para reutilizar. Aí ele vai olhar e fala assim, porra, é mesmo, excelente ideia, componentiza. Pronto, você já ajudou a empresa a ser melhor. Componentizou. Aí você agora tem uma segunda etapa, que é uma das mais difíceis, que ninguém faz. Como eu compartilho isso? Então, se você tem uma intranet, ou se você tem a possibilidade de um treinamento semanal da tua equipe, que a gente faz aqui, que a gente chama de Aprimora NEC, o certo é a área de arquitetura abraçar aquilo e compartilhar. Criamos esse componente, quem quiser resolver esse problema, esse componente vai resolver, o parâmetro de entrada é esse, o parâmetro de saída é esse. Pronto, está compartilhado. E aí você ajuda a empresa. À medida que você vai ajudando a empresa a ser melhor, naturalmente você vai ser promovido, você não precisa pedir. Porque a pessoa vê que você está agregando e está saindo da curva do mediano. O mediano é que faz tudo que se pede. Você está começando a subir porque você está fazendo coisas que estão trazendo diferenças na empresa sem ninguém te pedir. E isso é importantíssimo nesse processo, tá? Então, o componente, ele é qualquer código que você acha que pode ser útil para outra rotina. Perfeito, tá. Obrigado. Beleza. Marcelo, uma dúvida. Sim. Pode falar, Guilherme. Você falou sobre relacionamento com o cliente. Acontece de ter cliente que, assim, quando a pessoa não é desenvolvedor, ela não sabe
da complexidade que o sistema é. E acontece de ter cliente que gera expectativa, ou começa uma cobrança assim, irreal, né, por não conhecer, e como lidar com isso para não atrapalhar o trabalho da equipe, como é que isso é na prática? Guilherme, me fala de novo, porque tem vários meandros isso, me fala a tua expectativa de resposta, porque você está falando em relação ao desenvolvedor que não conhece o todo e toma uma pressão, está falando em relação ao desenvolvedor que entrega uma coisa e não sabe o todo. Me detalhe um pouco mais para eu te responder melhor, por favor. Da relação do cliente com a equipe que está trabalhando no projeto. De um cliente que não tem a noção da complexidade de um sistema e começa a gerar uma expectativa e cobrança acima da realidade. Como é esse planejamento inicial para não deixar essa falta de conhecimento do cliente atrapalhar o trabalho da equipe? Eu estou passando uma situação parecida com essa, o Guilherme, e a gente passa, isso não tem como dizer que não vai acontecer. Você tem caminhos que você pode seguir de forma que você amorteça os impactos, né? Então, por exemplo, você pega um cliente que não conhece o próprio sistema. Você fala assim, cara, mas o cliente não conhece o próprio negócio? Isso é a coisa mais natural que tem. Aliás, certas horas, nós somos o melhor suporte para determinados negócios, porque a gente acaba conhecendo mais do que o próprio cliente certas coisas. E em relação a outros, a gente sabe menos, porque podem ter projetos mais complexos. O ideal é que o líder da equipe ele tenha uma experiência mínima para amortecer esse processo, tá, Guilherme? Porque é um processo inglório. O cara começa a pensar, bom, você tem que fazer isso, você tem que ter perguntas assertivas, mas tem que fazer isso, como é que você vai fazer isso, aonde você quer chegar, começa a trazer as perguntas certas para que as pessoas deem as respostas e você possa concluir. Se as perguntas não tiverem respostas, você tem que começar a formalizar essas coisas. Para quê? Para você criar um conjunto de coisas e datas que você, quando vier um líder do cliente que está acima daquele que está interagindo contigo, você tem argumentos ou você dê argumentos para o teu líder. Olha, não funcionou porque esse cara não me respondeu isso aqui nessa data e aí eu não consegui fazer isso que ele disse que queria feito. Porque muitas das vezes você não vai conseguir fazer a expectativa do cliente. Por isso que eu faço um trabalho, fiz isso eu tenho um cuidado muito grande em vender sistema para quem nunca homologou sistema. Primeiro, que você tem que ter certeza, vai ser trabalhoso. Segundo ponto importante, vai ser estressante um projeto novo. Terceiro ponto importante, você tem que ter controle emocional para ir ajustando para que você não deixe descer para o coração e perca a sua paz. Então, nesse processo, você tem algumas técnicas, né, para que você não se desestabilize. Mas a primeira coisa mais importante é alinhar a realidade que você está com a realidade que o cliente está. Se você conseguir alinhar isso, até se você fizer errado, ele vai suportar, porque ele pode ter errado. Agora, se você faz o que você acha que está certo e se comunicou pouco com o cliente, e aí ele fala assim, não tem nada a ver, mesmo que você esteja certo, você vai ter problemas com a entrega do teu sistema. Então, assim, traz ele sempre para você, conversando bastante. Se você não é interface, orienta quem está, conversa com o teu líder, faz as perguntas certas, para que as pessoas saibam que você precisa do usuário para terminar teu sistema. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Guilherme, mas eu... Respondeu sim, perfeito. Obrigado. Opa, ô Marcelo, só para poder ajudar aí nessa... acrescentando, dentro da metodologia ágil, a gente tem um
papel muito importante, que é o Product Owner. Esse cara, ele tem o papel de pegar o dinheiro do cliente, ficar com esse orçamento e trabalhar com o Scrum Master para que o Scrum Master, junto com o time, possa estar retornando isso, retornando o software. E, Guilherme, dependendo da empresa, respondendo, o cliente não tem contato com a equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento tem que estar blindada, os requisitos precisam estar muito bem definidos, isso como o Marcelo pontuou, tem que ter uma pessoa que está ali fazendo, levantando os requisitos e etc. E o Product Owner, ele é o representante do cliente dentro desse projeto. Então, quando vocês provavelmente tiveram a visão de um projeto de metodologia ágil, esse papel de Product Owner, ele é o cara que fica na frente protegendo o time. Ele não deixa esses respingos caírem em cima do time de desenvolvimento e o Scrum Master fica lidando diretamente com ele. Então, muitas vezes, isso eu estou falando, depende muito do tamanho do projeto, do tamanho de empresas, etc. Muitas vezes, a pessoa que faz o papel do Scrum Master também faz de Product Owner, etc. O ideal é que esteja separado, mas no mundo de metodologia ágil, a ideia é que o Product Owner você consiga não deixar essas pressões externas chegarem até o desenvolvimento e que os cronogramas possam ser cumpridos. Enfim, é isso, né? Assim, olhando para o mercado, né, de projeto, que a gente lida com diversos tipos de empresa, você, como desenvolvedor, tem que estar sempre muito crítico. Se você não entendeu, não diz que entendeu. Diz que não entendeu, manda repetir. E faz as perguntas do que você não entendeu, porque senão vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, tá? E vou te dizer por quê. Porque muitas das vezes os Product Owners que estão disponibilizando o conhecimento para você, eles podem também ter uma visão muito alto nível. E aí o que ele te entregar talvez não seja suficiente para você construir. Isso não é anormal, tá? Então, procure sempre ter garantia que você tem informação suficiente para construir antes de começar. E se você chegar no meio, você vai perguntar, o cara não tem, que nem ele falou, o cliente não tem, muitas das vezes, a visão na equipe, ou interação. Aí até o cara chamar o cliente, ter a agenda do cliente, o cliente te responder, pronto, já atrasou. Então, tenha certeza do que você vai fazer antes de começar a fazer. Bom, para a gente fechar esse assunto, então, da questão do ALM, é importante que cada um de vocês entenda que o requisito, ele muitas das vezes não é detalhado da forma que a gente espera. Então, é imprescindível que você procure elucidar ao máximo para que você consiga trabalhar melhor. Segundo ponto importante, você, quando pega uma atividade e usa um modelo desse de ALM, você tem que saber que você precisa dar insumos para a aplicação para que a gestão aconteça. Então, vou mostrar para você. Você cumpre todo esse ciclo. Eu tenho aqui, por exemplo, na NEC, um negocinho que eu chamo aqui de S2P2. Parece até... Deixa eu ver se está aqui. Que eu boto a equipe para lançar hora a cada atividade. Esse S2P2, ele vai me mostrar o quanto cada um está trabalhando e quanto está se dedicando aqui à atividade. Então, essas atividades que você está vendo aqui, ele aparece aqui nessa tela, relativo ao que você está construindo. Você vai dar um play, um pause, um stop, ele vai contabilizar o número de horas, que no final do dia o meu gestor, ele joga no ALM, e eu sei exatamente cada um que está trabalhando em que tarefa. Tá? Então, aqui eu sei exatamente que está trabalhando em que tarefa. Para quê? Para que no final eu saiba, para cada projeto, qual foi a receita planejada, recebido, e aqui, quanto foi realizado de custo de pessoal e outros custos
para eu saber o meu lucro, meu prejuízo. Então, eu tenho esse controle online. Isso aí é um controle que pouca empresa tem hoje no Brasil. Eu consegui ligar a área operacional com a área financeira. Então, por exemplo, se você for me perguntar, Marcelo, quantas horas você gastou num projeto da empresa? Eu entro aqui e falo, ó, dentro do mês de agosto, do dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto, por exemplo, esse projeto aqui que está selecionado, eu gastei 56 horas e só o Álvaro lançou hora. Se eu quero escolher um outro projeto, quero escolher da Unimed do Brasil. Olha, teve 400, em um mês só, tiveram 488 horas, e essas pessoas trabalharam, cada dia desse tem um número de horas de cada pessoa e o total daquela pessoa. Isso só foi possível porque ele está todo organizado. E aí eu tenho um número para poder gerir a empresa. Então, desde o nascimento da demanda até a gestão entrega, eu preciso ter todos os papéis tendo a possibilidade de enxergar o que está sendo feito. Então, isso é transparência, rastreabilidade não só no processo técnico que eu mostrei para vocês aqui, onde eu mostrei o código, onde está, mas também na gestão, a quantidade de horas que foi gasto em cada projeto. Por exemplo, isso aqui me dá, eu sei que sexta-feira o pessoal está trabalhando mais. Agora, se fosse antes da pandemia, sexta-feira o pessoal estava trabalhando menos, né? Então, eu sei que é quanto tempo de implementação, de análise, de teste, documentação. Está vendo? Tem 9% das horas em teste. 0,36% em documentação. Está errado, tem que começar a melhorar isso. Então, eu tenho capacidade de começar a tomar decisão sem perguntar meus gestores. Sem precisar gastar tempo em reunião. Isso é super importante. E depende de cada um de vocês. Beleza? Marcelo, tem uma pergunta aqui no chat. Posso passar? Pode. Foi o Diego Canedo sobre o assunto anterior. O Vinícius fez uma intervenção, né, acrescentou alguma coisa na tua fala, e ele pergunta assim: Vinícius, eu como desenvolvedor fazia as reuniões de levantamento de requisitos junto a alguém de requisitos e, claro, com o cliente. Achava que quanto mais o desenvolvedor tivesse o contato direto com o cliente, melhor. Mas você falou de blindar a equipe de desenvolvimento. Por quê? Ótima pergunta essa daí. O que acontece? A partir do momento que o cliente começa a interagir diretamente com quem está fazendo o pão, né? Quem está lá, vamos pegar uma padaria como exemplo aí, a partir do momento que a gente tem a intervenção, é bem provável que no meio desse caminho, essa relação ela possa ficar enviesada, porque a partir do momento que nós temos um requisito construído, e ele começa a ser construído, né? E uma coisa que o Marcelo falou que é muito interessante, a maioria dos clientes, eles não conhecem o seu software ou não tem a ideia concreta de como aquele business vai ser construído. A partir do momento que você tem o requisito feito, é bem provável que no meio das entregas, esse cliente comece a fazer intervenções. E aí esse projeto nunca vai acabar. Ele nunca vai ter uma conclusão. Então, por que a gente precisa blindar o time? A galera recebe a receita, recebe qual que é o sabor que eles desejam. O cliente muitas vezes não sabe qual é esse sabor, mas ele sabe alguns ingredientes. E numas primeiras reuniões, nós temos a pessoa que é o responsável pelo cliente, que é o PO. Por isso que dentro de processo de software, eles criaram esses roles, esses papéis, para que a gente possa fazer o quê? Não é criar uma distância entre o time de desenvolvimento e também o cliente, mas sim proteger o orçamento e as relações que estão sendo construídas. Porque a partir do momento que você
não começa a fazer regras, criar algumas regras nesse jogo, nesse game que está sendo feito, é bem provável que ali na frente esse cliente, eu não gostei dessa interface aqui, será que a gente pode mudar? E aí começa, no final de contas, fugir do requisito original. Então essa blindagem é por esse sentido, para que esse cliente possa ter o que ficou combinado lá no início, entregue, e não tenham interrupções gerando horas excedentes nesse projeto. Então, assim, falando para vocês que é muito importante, é muito legal trabalhar com Custom Development. Isso, nós trabalhamos dentro da empresa, que é colocar o cliente no centro, onde todos os requisitos e todos os desejos desse cliente, eles se traduzem em software. Mas a partir do momento que você tem a regra estabelecida, nas entregas, a gente corta essa relação, até mesmo porque, se nós tivermos intervenções o tempo todo, esse orçamento desse cliente ele vai embora e aí a relação ficou perdida. É por isso que a gente precisa blindar o time de desenvolvimento, porque vai chegar um momento que o time não vai conseguir nem trabalhar, porque a empolgação do cliente é tanta, né, que é muito melhor blindar num certo momento e deixar isso explícito para o cliente, para depois a gente ter mais intervenções e melhorar esse software para o cliente ao longo da história do desenvolvimento. Espero ter respondido. Eu não sei se ficou claro aí essa ideia da blindagem. Não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa necessária. Eu posso complementar aí, Vinícius? Claro, manda ver, Marcelo. Vou separar em duas etapas. A etapa do projeto, que é você está nascendo com uma coisa nova, que você está o cliente é muito ansioso em ter, qualquer um seria, não é só o cliente, eu também sou um cara super ansioso para ver as coisas que eu bolei estarem prontas. E esse momento é um momento que, se o desenvolvedor está muito em contato, ele vai ser impregnado com aquela ansiedade. E aí o gestor, que é o líder mais preparado, deveria ser o líder mais preparado, ele tem que alinhar essas expectativas e tirar as ansiedades para que você consiga construir o objetivo principal. E quando você está na sustentação, eu já acho que o desenvolvedor pode interagir melhor com o cliente. Por quê? Porque é um item. Vai pegar um itemzinho e vai resolver, você conversar com ele é muito rápido, você vai lá e resolve. E aí o cara vai ficar super feliz porque ele conseguiu traduzir para o desenvolvedor, o desenvolvedor fez aquele item, botou em produção. Se for DevOps, melhor ainda, porque ele diz, você faz, testa, empacota automaticamente, entra em produção, ele já pode testar e te dá ok, pronto, vai embora, vamos seguir a vida. Exatamente. Então, assim, são dois momentos diferentes. O projeto é pancada, é tiro, porrada e bomba. O sustentação é só amor, né? Acrescenta isso, acrescenta aquilo, é só ajuste fino, tá? Marcelo, eu fiz um curso essa semana aí de Scrum e a instrutora dizia o seguinte, que na etapa de, o desenvolvedor poderia procurar o cliente para tirar alguma dúvida, mas vamos dizer, o cliente trazer um requisito para o desenvolvedor teria que passar pelo PO. Isso aí é uma boa forma de pensar, Silvana, porque o requisito ele precisa de uma transformação. Então, é um desejo só. E ele precisa ser transformado, geralmente a equipe é multidisciplinar para transformar. O designer, o analista e o desenvolvedor tem que olhar, porque o designer bota um componente que vai demorar 200 horas para fazer. E se o desenvolvedor conversa com o designer, pode ser que aqueles 200 horas virem 20. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar para traduzir aquele requisito. Agora, se está tudo já definido, e você, como eu falei, começou a ler o que você vai fazer antes de começar, você olhou aquilo e falou assim, cara, eu não sei como é que eu vou passar, por exemplo, de um status de excluído, de ativo para excluído. Eu excluo realmente o cara, ou eu boto, não está especificado. Aí tu vai lá e pergunta. Aí o cara, não, porra, não pode excluir ele, não, é só mudar lá o status para excluído, não tira o registro da tabela, não. Pronto, tu resolveu o teu problema, anotou o detalhe e conclui tua atividade. São coisas distintas e realmente eu achei uma boa abordagem da forma que você falou. Tem uma outra pergunta da Laís aí, né, com relação ao MVP.
quem dá o aval para a entrega ao cliente deste MVP seria a equipe de qualidade? Bom, deixa eu perguntar antes de te responder, ô Laís. O MVP, você parte da premissa que ele já foi definido, né? Você só está construindo o que já foi definido e especificado, certo? Acho que minha pergunta seria o seguinte, a partir do momento que o time de desenvolvimento chega num projeto que já possa ser entregável, o que define que esse projeto realmente vai ser entregue ao cliente, assim, para a gente ter uma segurança? Isso vai para a equipe de qualidade, e a equipe de qualidade faz os testes e dá um aval, assim, não, agora a gente pode entregar isso para o cliente, ou tem alguma outra temática para isso acontecer? Laís, foi muito bom você colocar isso, que eu vou ter a oportunidade de separar as coisas. O MVP, quem define é a área comercial com o cliente. Quando você vende, ou com a área operacional, ou a liderança, o cliente é que diz qual é o MVP. Agora, entregar ao cliente, você pode entregar sem ser um MVP. Então, por exemplo, o MVP demora 3 meses para ele entrar no ar. MVP é quando ele está em produção, já sendo utilizado pelo cliente do teu cliente. Aí é um MVP, é o mínimo produto viável. Agora, você entregar ao seu cliente, você pode entregar com 5 dias alguma coisa para ele testar, e isso ser 10% do teu MVP. E quem define isso, né? Isso quem vai definir é justamente a equipe de liderança da fábrica com a equipe do cliente. E com isso você vai definir os entregáveis. Então, se for modelo Scrum, você vai falar, meu entregável é de 15 em 15 dias, eu encaixo um conjunto de funcionalidades para quê? Por que a gente faz de 15 em 15 dias, em 21 em 21 dias? Para que você, no final de 3 meses que o MVP vai estar pronto, você não tenha um volume muito grande de atividades para homologar. Você vai investir no tempo do teu cliente, não chega a um pool muito grande, que chegando no final você vai demorar mais 1 mês para poder resolver os problemas encontrados. Você vai resolvendo os problemas à medida que você vai entregando. E aí, quando você entrega o MVP, você só tem entre a última entrega e a atual que fecha o MVP, aquele conjunto de atividades para homologar. Então, eu só queria separar o MVP da entrega, tá? Não sei se eu consegui ser claro para você. Sim. Obrigada. Tá? E quem dá o ok se está disponível para qualquer entrega e não só o MVP é a área de qualidade. Ela que diz se está apta para poder ir para o cliente. Quando a gente fala com DevOps, aí você pode ter um DevOps automatizado, onde você pode deixar ir para a próxima etapa uma equipe de qualidade. Mas se ele tiver o teste totalmente automatizado, você pode até entregar sem passar pela área de qualidade, desde que passe por todos os testes automatizados. E aí quem vai dizer o sim é o cliente direto, se forem pequenos serviços. Tá bom? Então vamos para o DevOps? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou passar mais rápido, porque eu quero fechar antes de... Que horas tem agora? Vamos fechar em 15 minutos, tá bom para vocês? Vamos tentar acelerar aí para antes de 11 horas. O DevOps assim, a palavra é muito simples, mas ele tem conceitos muito complexos. Eu vou tentar simplificar ao máximo, mas é quando você desenvolve e opera, ou seja, você constrói a teoria, você constrói, dá o ok lá que você terminou de construir, ele já vai automaticamente fazer o processo de compilação, montagem de pacote, publicação, e aí nessa publicação é como se já tivesse disponível para o cliente homologar, ou para o cliente final usar. Só que entre você terminar a tua construção e estar disponível, tem um hiato
E aí tem várias etapazinhas que a gente vai falar rapidamente. Então, isso aí é um processo cultural muito difícil, tá? Se você tivesse que dançar essa dancinha aí, você ia demorar muito. E eu acho que o DevOps, ele entra no mesmo processo cultural complexo. Por quê? Por mais que as palavras sejam para reduzir complexidade, até você chegar nessa redução, você vai olhar para trás e falar assim, cara, nunca mais eu quero trabalhar sem ser DevOps. Mas para você chegar no DevOps, você vai ter que se virar de cabeça para baixo, porque é realmente uma mudança cultural. E no Brasil, eu acho que poucos estão preparados para DevOps. Vou te dizer que, se eu chutasse, eu não teria medo de chutar 1%. Vinícius quer falar alguma coisa? Chutei errado, Vinícius? Não, mas você está certo. Porque, e aí como eu fiz alguns estudos sobre DevOps e montei algumas propostas para alguns clientes, aqui eu botei 3 conceitos, que é a integração contínua, que é automatizar o teu build. A gente tem isso na NEC, tanto a integração contínua quanto o DevOps. A entrega contínua faz parte do DevOps, esse é o objetivo. E aí, por que isso? Para fazer liberação rápida de contínua de novas versões, para que o cliente tenha sempre alguma coisa nova na aplicação dele, porque os modelos de negócio hoje, eles são muito dinâmicos. Então, eles precisam estar sempre sendo alimentados de coisas novas. E um feedback contínuo, para que você tenha, de fato, um ciclo de vida de desenvolvimento e entrega constante. Eu separei aqui um fluxo para vocês entenderem que a integração contínua, ela funciona de que forma? Você tem o código-fonte que você joga no repositório, Git, SVN, outro qualquer, e o processo de C, ele faz o seguinte, ele pega aquele código-fonte, pega as bibliotecas que o fonte precisa para compilar, compila isso, faz o download das bibliotecas externas, depois que ele compilou, ele joga no servidor, se tudo funcionou bem, e aí está aqui do lado direito, no número 4, ele testa se tiver teste unitário, ele testa se tiver teste integrado, ele testa se tiver teste de aceitação, ele valida o código-fonte. Que validação são essas? Eu usei os mnemônicos que a minha metodologia da minha empresa me obriga, eu deixei variável sem usar, criei método sem usar, criei coisas que eu não deveria criar, então ele valida, ele faz um raio-x do meu código-fonte, me gera um relatório de qualidade do meu código-fonte. Se isso tudo deu certo, eu publico isso ou no servidor de qualidade ou no servidor de homologação do usuário. Automaticamente. Tá? Existem ofertas de empresa, minha empresa, por exemplo, oferta, que a gente implanta DevOps ou IC em empresas que não têm automação. Muitas empresas estão pedindo hoje, 2020, o que mais tem sido pedido é DevOps. Então, o que isso estrutura? Então, por exemplo, eu posso configurar que o DevOps, a área de qualidade aperta um botão quando tem o dia da entrega. Então, ele vai lá, o DevOps não, o IC. Ele vai lá e compila, faz todo esse processo e vê se está ok. Ou eu posso configurar que a cada commit, a cada pull request, por exemplo, quando o desenvolvedor termina o ciclo dele, ele já automaticamente roda isso e vê se eu gerei algum erro em outra parte da aplicação. Se eu gerei, ele já invalida aquele build, já manda e-mail para o meu líder e para mim mesmo, para eu corrigir. Isso é uma outra forma de você enxergar. O importante desse processo é que tem ferramentas que te apoiam nisso, que eu citei algumas delas. Então, por exemplo, o Jenkins, ele roda, é o orquestrador do build, desse processo como um todo. E um do Atlassian chama-se Bamboo. E existem outros no mercado.
O TeamCity é outro, que também faz a mesma coisa que o Bamboo e que o Jenkins. E o Nexus, ele geralmente ele é utilizado como repositório de bibliotecas compiladas. Você tem o SVN, o Git, que ele é o repositório de fontes, e você tem o Nexus, que é repositório de bibliotecas. Para que esses repositórios? Que quando o cara que orquestra, que está aqui em cima, ele pega o fonte, pega a biblioteca, junta isso tudo no pacote, compila o pacote para dar certo. E dali ele segue todas essas regras. Então, todo DevOps, ele tem dentro dele um IC. Mas nem todo IC tem um DevOps. Alguém quer dizer por quê? Baseado no que a gente tem explicado? Alguém tem chutaria aí? Todo o DevOps tem um IC, mas nem todo IC é DevOps. Seria porque nem toda integração contínua envolve operações? Envolve entrega. A operação, quando fala, é uma entrega. Entrega, Isso aí. Mas nesse sentido. Isso. Esse mesmo é o... Esse é o que da questão. Uhum. Eu trouxe esse modelo para vocês saberem o seguinte. Existe um conceito dentro do IC, esse IC aqui, quando eu falei do 1, 2, 3, 4, 5, ele dentro dele, ele tem outras coisas, e um deles é o pipeline. O pipeline, ele pode ter caminhos de homologação diferentes de caminhos de produção. Então, eu posso ter um caminho que é o ciclo de até publicar no ambiente de homologação, ele tem um caminho diferente do mesmo empacotamento para produção. Por exemplo, produção posso ter um cluster. Então, antes de publicar, eu tenho que escolher o cluster. Homologação pode não ter cluster. Então, uma vez que eu defina o meu IC, defino o meu passo a passo, para poder garantir que meu fonte está o mais pronto possível para ser usado pelo usuário, eu ainda tenho caminhos diferentes de acordo com o meu ambiente. Consegui ser claro nisso? Agora, se alguém fosse falar assim, e o DevOps, o que é de fato? Então, falei o que é o IC, que é a engrenagem mais importante, uma das mais importantes do DevOps, a mais capaz no Brasil de ser usado nesse momento, e entre eu terminar um pacote e eu colocar em produção, existe um hiato muito grande. Porque quando eu termino um pacote, para eu botar em produção, eu tenho que considerar o estado daquele pacote que já está em produção que eu vou substituir. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo de dados que eu vou dropar uma coluna, e eu coloco aqui e dá errado, eu tenho que ter um rollback que eu recoloque aquela coluna. Porque senão o pacote anterior conta com aquela coluna e vai dar erro. Quando eu passo para a produção, eu tenho que saber que esse pacote, quando for, todo o modelo de dados que ele compõe tem que estar também orquestrado no mesmo processo. Então, aqui eu peguei esse modelo que estava na internet, que ele tem uma explicação dentro do DevOps de cada etapa, quais são as ferramentas de mercado que atendem aquela etapa. Então, quando eu falo da questão do DevOps, você tem... Ai, caraca. A criação do código, né, a verificação do código, a pré-produção, que seria a homologação do código, a release que vai realmente ser colocada, a parte de configuração, que eu falei de pipeline, de código, falei na questão, tem a questão
da estrutura de transição, se ele vai fazer rollback se ele não der certo, toda uma série de situações, e aí botou em produção, ele tem que ter o monitoramento. Então, quando você bota em produção, você tem que saber se aquele código está gerando alguma exception, se ele está gerando algum problema de performance, se ele está atendendo a parte sintática corretamente. Porque a semântica, quem diz, é o usuário. Se ele clicou e teve a mensagem que ele esperava, se ele botou o campo e era o campo que ele queria, isso aí não é o que vai ser validado. O que vai ser validado nessas ferramentas é justamente, deu alguma exception? Está tendo performance suficiente? E tem algumas ferramentas que são muito legais, que são o seguinte: deu alguma exception, ele grava a sessão do usuário para você replicar, para você ter velocidade para saber que problema de código foi gerado, para você corrigir e fazer um build de novo. Então, essa ferramenta é imprescindível para que o DevOps funcione. E aqui tem diversas. Aqui eu conheço, acho que eu conheço melhor, são o New Relic e o App Dynamics. O Zabbix acho que não chega no nível que esses dois chegam. O Dynatrace. Esses três são os mais usados aqui no Brasil. E eles, quem tem esse tipo de operação e consegue usar uma ferramenta dessa, está muito avançado. Está muito avançado. Tá? Alguém gostaria de comentar as etapas do DevOps? Quer tirar alguma dúvida? O Diego pergunta aqui, acho que o DevOps é mais do que apenas o IC. Muito mais, muito mais. Mas existe uma coisa que eu não falei, que é uma das maiores barreiras do DevOps, é o usuário. Porque existe também a questão do conhecimento técnico. Existe uma nova técnica que entrou no mercado e que o Netflix é um dos grandes cases mundiais, chamado de microserviço. O microserviço é a possibilidade de você criar algo contido. A Laís falou em MVP, né? Mas imagina que você pegue o seu MVP, bote no ar, e agora você tem microentregas que você vai formando e incrementando o seu produto. Que usuário pensa assim? Que empresa pensa assim? As grandes empresas têm muita dificuldade. Eu tenho clientes que são de grande porte, que às vezes para você botar uma novidade num produto de nível nacional, você demora 3 meses depois de pronto. Então você pega um negocinho, bota na aplicação, 3 meses para botar no ar. Isso hoje vamos dizer assim, a possibilidade de você falir, dependendo da importância do que você precisa mudar no teu sistema. Então, o DevOps, ele vem, realmente, o Diego falou certo, né? Mas ele vem muito também no problema cultural. Não é só uma questão técnica. A questão técnica você empacotou no IC, você transferiu para a produção, você tem que ter ferramenta de monitoramento automatizado, você tem que ter controle de rollback planejado, programado, que tem rollback que não dá para fazer sem programar ele. Então, tem todo um cuidado que talvez você tenha que começar a se preparar, a pensar na frente, senão não vai conseguir trabalhar com o DevOps. E o usuário, por fim, tem que te dar o suporte de pensar pequeno. Eu quero isso aqui. Aí você faz isso aqui, pronto, bota em produção. Às vezes o cara te dá uma lista desse tamanho de coisa. E a área deles não tem capacidade de suportar várias entregas. Isso é uma mudança cultural. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ou complemento? Questionamento? Tenho sim. Eu venho estudando DevOps já há algum tempo, e uma das coisas que eu não consigo entender muito é a utilização da tecnologia Docker. Na verdade, o conceito de container. Eu não sei se você vai falar um pouco mais para frente. Não vou detalhar tanto, porque a gente precisa, se fosse falar todas as tecnologias do DevOps,
Claro. A gente realmente demoraria muito mais tempo. E eu tentei botar os dois temas para isso dar para vocês um link, para vocês começarem a pesquisar e buscar conhecimento nesses assuntos. Não penso em esgotar, mas eu rapidamente falar, o Docker hoje é uma forma de você suportar o DevOps, porque os ambientes de empresas grandes, eles são muito complexos. Se você tiver que replicar um ambiente todo, você vai ter muita dificuldade. Então, o que se faz? Você trabalha só no conceito da aplicação. Então, essa aplicação, ela foi construída, ela foi feito o build dela, e aí dentro do build dela tem uma máquina que suporta ela, com servidor de aplicações, com sistema operacional e com um banco de dados, por exemplo. Ali é autocontido para rodar aquela aplicação. Então, ele pega esse build, encaixa nessa máquina e disponibiliza com IP específico para quem vai testar, para que você não dependa uma grande empresa, por exemplo, que você não dependa de uma área de banco de dados, de uma área de TI específica, que vai ficar num ciclo muito longo. Então, você apertando um botão, você já disponibiliza para a qualidade dizer se o que você fez está ok, para que logo depois dela dar ok, você sim passe por esse processo todo, ou você disponibilize isso em produção. Então, é como se você criasse um ambiente de teste daquilo que você fez automaticamente. Consegui esclarecer para que o Docker serve? Esclareceu, pelo que eu entendi. Então, isso viabiliza, impede que o desenvolvedor, ou enfim, alguém diga que só está funcionando na minha máquina. Na verdade, você concentra isso num ambiente controlado, não é isso? Isso. Você concentra isso num ambiente controlado, você pode gerar um Docker para você mesmo. Perfeito. Então, você pode pegar, desenvolveu, agora eu quero criar num ambiente separado. Aí você aperta lá um comando que roda tudo no teu DevOps e cria o Docker também, e aí ele estrutura um servidorzinho para você, você testa, consegui fazer já bem, com um ciclo bem completo que não me deu erro. Pronto, agora aviso a qualidade, pode gerar o teu Docker aí. Aí ele aperta o botão, pega do fonte que você comitou, pega das bibliotecas de terceiro, faz aquele processo do IC todo, chama o comando do Docker, manda o pacote pronto, o Docker monta o ambiente com servidor de aplicações, sistema operacional, banco de dados e disponibiliza para a área. Perfeito, entendeu? Bem esclarecido, Marcelo, obrigado. Beleza. Alguém mais para a gente poder fechar? Tem mais uma pergunta do Diego aqui no chat. Hoje vejo muitas vagas de desenvolvimento como um dos requisitos o conhecimento em DevOps. Assim surge a dúvida de qual o papel do desenvolvedor nessa tecnologia. Ou existe o time DevOps? Existe assim, eu sou meio suspeito de falar dessas coisas, porque Vinícius ainda está aí, mas existe um modismo, né? Eu acho que todo desenvolvedor deveria saber de DevOps, para que em algum momento ele consiga explicar e fazer coisas dentro do DevOps. Mas existe sim uma área de arquitetura que quem é que de fato monta o DevOps? É o arquiteto. O desenvolvedor não precisa montar, mas se ele souber, ele monta um ambiente na casa dele, ele cria os ambientes separados, porque isso vai dar qualidade de capacidade de codificação de forma independente, que não esteja 100% ligado só ao ambiente da máquina dele. Ora, se às vezes demora 8, 10 horas, 12 horas para montar teu ambiente. Se você faz isso num Docker, isso quer dizer que você tem um ambiente lá replicável. Então, se você tiver 10 pessoas novas na tua empresa, você pega um Docker, disponibiliza para as 10, ela não vai gastar mais 12 horas cada um. Ele vai ter um ambiente todo estruturadinho, onde ele só vai se preocupar em codificar. E aí você deixa de perder tempo com coisa, porque se você tem 10 pessoas, 10 horas cada um, você vai multiplicar 10 por 10, você tem 100 horas só para o ambiente. E aí o DevOps, o Docker, o IC
ele traz para a empresa e para quem usa uma economia, uma independência. Então, é importante você saber o conceito. O desenvolvedor, para mim, ele precisa saber o conceito, ele precisa saber para que serve cada ferramenta, mas ele não precisa saber construir um Docker todo, ele não precisa saber construir um DevOps, um IC. Isso aí, tem ferramentas até prontas na nuvem. Se você souber para que serve cada coisa, você vai contratar um negocinho de R$100 por mês e vai usar o DevOps todo que já está na nuvem. E isso vai te ajudar muito. Agora, daqui a desculpa, só então fazendo esse complemento, aí daqui a uns 4, 5 anos, você quer virar um arquiteto, você já aprendeu isso tudo, você vai trabalhar só com DevOps. Mas não conheço ninguém que só trabalha com DevOps. Mas existe. Conhecer de primeiro ciclo, não conheço. Todos os meus arquitetos trabalham com tudo, inclusive DevOps. Pontuando aí, Marcelo, o que você falou, por exemplo, dando um exemplo aqui na empresa, todo mundo trabalha também com DevOps, não só quem trabalha com arquitetura, mas os desenvolvedores também. Fugindo a ideia de modismo, né, como você falou, isso acontece muito no mercado, né, que as vagas começam a aparecer com algumas tags, né, com algumas etiquetas que dizem respeito enfim, a uma coisa, acho que todos deveriam conhecer. Aqui a pessoa começa a trabalhar, automaticamente já tem acesso na nuvem, qual que por exemplo, a instância da máquina ou das caixinhas, né, que o Docker precisa instanciar, e automaticamente já começa a trabalhar. Por isso que é importante, como o Marcelo falou, todo mundo conhecer um pouco, porque no final de contas você poupa trabalho. No final de contas, estando todo mundo na mesma página, facilita, né? O time fica todo ele coeso, gerando essa unicidade, né, do time, para todo mundo estar na mesma página. Isso é que importa, todo mundo falando a mesma língua. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta aí? Eu vou finalizar essa apresentação. Ela tinha outras coisas, porque eu falava de outras situações, mas o que importa mesmo é vocês entenderem o todo, o ciclo completo, saberem que cada caixinha dessa você tem um mundo para você conhecer, mas nesse momento o que se espera de cada um de vocês é que vocês entendam aonde cada caixinha se encaixa. Não é redundante, não é. Onde se encaixa. Então, se o DevOps ele é um todo para entrega contínua, hoje, quem faz entrega contínua? Isso é 1% do mercado brasileiro, né, das empresas. Mas quem faz IC? Aí já tem um percentual bem maior, né? Então, eu tenho que entender bem o IC, entender para que serve o Docker. Eu posso ter Docker, ter IC e não ter DevOps, né? Posso ter DevOps sem IC? Não, não pode ter DevOps sem IC. Posso ter DevOps sem Docker? Pode ter DevOps sem Docker, né? Então, esse processo é você entender para que serve cada coisa, entender como elas se relacionam, qual ferramenta pode suportar aquilo. E após pronto, o teu trabalho é quase nenhum. É só codificar e apertar um botão. Agora, se você quer saber construir esse processo como um todo, aí você vai ter que se dedicar em diversos conceitos e que talvez não seja o teu foco agora. O teu foco agora é saber usar, não é saber construir um DevOps, tá? Na minha leitura, se você se dedicar em querer construir um DevOps agora, você pode deixar de se aprofundar em conceitos que vão te fazer falta lá na frente, quando você, de fato, for um construtor de DevOps. Ok, pessoal? Passei 6 minutos do que eu falei que eu ia. Ô Marcelo, no final de todas as palestras, a gente faz uma foto aí, um print screen, para o nosso álbum da... Vou botar o vídeo aí, todo mundo. Quem quiser aparecer na foto, por favor, abre o vídeo. Marcelo, daí acho que tem que descompartilhar a tela. Eu acho que eu não parei, não? Não. Não.
parar aqui. Mas, Marcelo, você terminou ou você terminou sua apresentação e agora você vai abrir para mais pergunta ainda? Ou é conclusão? Eu vou dar 5 minutos de pergunta, mas vamos tirar a foto antes. Tirar a foto antes que o pessoal comece a sair. Não, ninguém aqui sai, não. Não. Espera aí que eu estou ligando o meu vídeo. O pessoal tem demonstrado que fica mais do que o tempo. Era de 9 às 11 mesmo, Thaís? Era isso aí. Sim, de 9 às 11. Eu só consigo pegar 49 pessoas aqui no meu só 49, da outra vez eu já pedi, pessoal, se vocês puderem tirar os prints de vocês, porque daí talvez apareçam outras pessoas, aí manda pra gente lá no residência@serratec.org. Então vai lá, todo mundo X. Beleza. Obrigada, pessoal. Obrigado. E alguém quer fazer mais alguma contribuição antes da gente fechar? Acho que não. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Qualquer coisa estamos à disposição, pode mandar mensagem. A Thaís responde todas. Manda mensagem para a Thaís que ela responde. E para a Silvânia também. Silvânia agora ficou fera em DevOps e ALM. E realmente espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês possam se posicionar melhor. Tá bom? Forte abraço. Obrigado, Vinícius, pela colaboração aí, tá? Enriqueceu muito. Eu que agradeço. Parabéns para vocês. Tá ótimo essas discussões aos sábados. Bom final de Obrigado aí. Tá certo. Obrigado. A gente se vê sábado que vem. Isso. Tchau. Um abraço. Obrigada, obrigada, Vinícius, e obrigada a todas e todos vocês. Tenham um bom final de semana. Vocês também. Igualmente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. A gente pode parar a gravação, né, Silvana? Tanto que o meu